Fala minha gente, eu sou Rafael Manga, ex-aluno da Escola Olodum, e nosso primeiro episódio vai falar sobre direitos e igualdade com a música Protesto Olodum. Vem com a gente. Olá, eu sou Antônio Carlos Gomes Conceição, em arte, tonho, matéria, essa figura que chega no Pelourinho, década de 80, no início de 80, a fim de tocar percussão. Era um fominha, né? Queria ser ritmista. Mas observando a composição do bloco afro, do bloco de trio, do bloco de índio, eu fui percebendo que eu poderia escrever e ajudar as entidades através de algumas músicas que eu já estava começando a arriscar num pedaço de papel. E chego aqui no Olodum, já como compositor, em 1984. Em 86 eu chego com duas canções. Escrevi Olodum Florente da Natureza e escrevi Arco-Íris de Madagascar, que, por incrível que pareça, foi a música que deu a esse jovem da comunidade do bairro do Palmiúdo uma possibilidade de interação com uma sociedade no carnaval, nos blocos afros. Então, a minha relação com o Olodum vem a partir dessa década de 80 até a década de hoje. Eu, como digo em uma das minhas músicas, já me pintei com as cores do Olodum. Eu cantei no Olodum várias vezes, se for juntar tudo são mais de 20 anos, mas mesmo fazendo um outro trabalho como carreira independente, a gente não consegue se largar dessa entidade, né? E eu me empresto ao Olodum porque eu vejo nesse local realmente um espaço de igualdade, um espaço de direito. Que, aliás, o Olodum tem várias frases de efeitos, mas eu vou aqui usar uma composição do nosso mestre Tatal, que é a que dá, não a mim, mas dá a Betão, uma visão de que ele poderia, através dessa música, e olha que eu estou falando de 1986 para 87, quando o Olodum tem o seu primeiro disco, LP, gravado pela Continental, e essa música Protesto Olodum ainda não faz parte, ela ainda não existia nesse período para o disco. Ela estava na cabeça de Tatal, que já estava divulgando, mas Betão foi a figura que pegou essa canção e lança essa música no dia do lançamento do LP. Porque a música Protesto Olodum, no qual a gente chama Força e Pudor, de Tatal, ela diz pra gente que era necessário a gente ter igualdade. É necessário que a gente tivesse direito de ir, direito de vir, aquele direito que a gente não tinha nas nossas comunidades. E a música de Tatal, ele reflete e dá pra gente esse norte, esse caminho de dizer que se Cubatão, que polui o mundo, precisa cuidar, se a Moçambique, que naquele momento, jovens negros morrendo de fome, as mesmas coisas acontecendo no nosso país, nós ainda naquele momento não tínhamos a estrutura de igualdade, era o único direito que a gente tinha, era o direito de voto. E a gente, através do Olodum, a gente conseguiu dar voz. Neste episódio da série Aprendendo e Ensinando Antigas Lições, vamos analisar a composição Protesto Olodum do compositor Tatal, analisando verso a verso. A proposta visa contribuir com conteúdo para os profissionais de educação na abordagem à diversidade étnico-cultural, tendo como estratégia musical as letras das canções do Olodum como ferramenta de fortalecimento de identidade e, ao mesmo tempo, contribuir com a Lei 11.645/08, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas públicas e privadas. A proposta é analisar o conteúdo em cada música, que é a cultura e expressão de origem, história e cotidiano. Todos nascemos livres e iguais. Nascemos todos livres, todos temos nossos pensamentos e ideias. Deveríamos ser tratados da mesma forma. Não discrimine. Esses direitos são de todos, independente de nossas diferenças. O direito à vida. Todos temos o direito à vida e a viver em liberdade e segurança. Nenhuma escravatura. Ninguém tem o direito de nos escravizar. Não podemos fazer de ninguém o nosso escravo. Nenhuma tortura. Ninguém tem o direito de nos magoar ou de nos torturar. Você tem direitos aonde quer que você vá. Eu sou uma pessoa igual a você. Somos todos iguais perante a lei. A lei é igual para todos, deve nos tratar com justiça.
Estes são alguns artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um conjunto de leis composto por 30 artigos. Ela foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948. Então, o que eu quero dizer a vocês que o Olodum, através da música Força e Pudor, dá um grito de liberdade. Ressignifica a estrutura da população negra na cidade. Quando a frase acontece na cabeça de Tatal, quando ele diz força e pudor, liberdade ao povo do Pelô, mãe que é mãe, no parto sente dor. Simplesmente Tatal queria dizer que o Pelourinho, por ser tratado pela nossa sociedade como um espaço onde moravam aqui só os vândalos, só as prostitutas, só os marginais, Tatal, ele ressignifica. Ele diz que nesse espaço aqui mora e morava negros e negras que só queriam o bem para a nossa cidade, que só queria tornar essa cidade uma cidade mais visível. E as mulheres que pariam seus filhos aqui, que ao mesmo tempo não tinha assistencialismo da nossa sociedade, elas deram a esse espaço vozes de jovens que hoje são músicos, que hoje são compositores, que hoje são cantores. Eu faço parte dessa estrutura. Minha mãe morou na ladeira da montanha. E foi ali que eu entendi o que significava morar no centro histórico. E aí surge essa entidade chamada Olodum para ressignificar as nossas estruturas familiares. É o Olodum que impulsa, que junta jovens, homens, mulheres, que transforma esses jovens em cantores, compositores, design, músicos, artistas de diversas camadas. Olha, uma coisa que eu acho interessante nessa canção de Tatal é quando ele faz essa correlação entre o Nordeste e a Etiópia, né, a África, e que quando a gente escreve a síntese do posicionamento do direito e da igualdade, percebe-se nessa letra que o Brasil negativamente sempre negou o Nordeste brasileiro. Sempre. Não só a Bahia, mas qualquer estado desse Nordeste que nós temos. E Tatal, ele consegue trazer à tona esse olhar quando a Etiópia, um país africano, que ainda naquele momento, aliás, ele usa a Etiópia, mas ele está falando de fato do continente africano, né? Que o continente africano sempre foi renegado. Tudo que vem da África, o Brasil tinha como algo negativo. E a forma que os negros foram tratados. A mesma coisa, esses negros eles foram jogados depois da abolição da escravatura. O que trouxe para essa negrada foi um espaço de moradia que hoje nós chamamos de gueto, de favela, né? E o que a gente traz hoje, nesse retrato de moradia, são as palafitas, são as favelas, são os guetos da nossa cidade. E Tatal, ele consegue ressignificar essa estrutura de moradia, quando ele linka lá e cá, Nordescópia, lá e cá. Na Bahia existe uma Etiópia. Naquele momento, a cidade de Salvador, principalmente, que é essa Bahia que ele fala, é mais ainda Salvador por ser a capital e por ser o espaço onde no Pelourinho não se tinha direito de moradia, não se tinha direito de empregabilidade, não se tinha direito de educacional, né? Jovens não tinham escolas adequadas para estudar. Então, o Tatal, ele consegue perceber esse espaço e ele traz elementos de símbolos como Desmond Tutu, como Nelson Mandela. A gente queria, naquele momento, ter essas estruturas também, esses símbolos, porque até então a gente só falava de Zumbi dos Palmares. Então, a música Protesto Olodum é uma música que ela vem tradicionalmente, né, uma música mais antiga do Olodum, e a gente tentou, com isso, não perder a sua performance antiga. Na verdade, a gente mudou um pouquinho, colocou ela um pouco mais funkeada
e dando mais vazão aos instrumentos que a gente inseriu nesse processo. Para esse trabalho, eu desenvolvo um plano de aula, que tem alguns itens que eu vou abordar cada um aqui e tentar explicar para ficar mais claro para vocês. Que linguagem a gente vai falar? A linguagem é a música. Experienciar a ludicidade, a expressividade, a criatividade, dentro ou fora da escola. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, etc. Desenvolver a autonomia, a crítica, dentro e fora da escola. Explorar fontes sonoras diversas, conhecer as propriedades do som e perceber e explorar elementos da música. Conteúdos. O conteúdo tem característica da música e do som. Propriedade do som. A propriedade do som é dividida pelo altura, intensidade, duração e timbre. Ele tem que conhecer essas partes para poder desenvolver os instrumentos. A melodia, a harmonia e o ritmo. E as próprias letras das músicas do Olodum. Nós pegamos algumas metodologias ativas, que está muito em voga no momento, né? Uma delas é a sala de aula invertida, onde a gente passa o conteúdo para os estudantes, ele leva para casa, estudam, e aí marcamos outro encontro para que ele venha tirar dúvida. A gente conversa e começa a tirar dúvida e pontuar. Ensino híbrido é uma parte na escola e uma parte fora. Como nós pegamos o grupo, dividimos em 2 grupos, o primeiro grupo, e cada grupo colocamos um líder, certos momentos a gente estava reunido com esse líder e o outro grupo estava correndo atrás para construir seu instrumento, buscando material fora, e depois a gente juntaria e o professor entraria como mediador. Essa é a parte prática do trabalho, né? É como a gente vai colocar os instrumentos alternativos dentro da música. A primeira música é Protesto Olodum. Nós tentamos abordar o tema igualdade e direitos. Então, falei para ele, como a gente abordar esse tema, igualdade e direito, no ato do tocar o tambor. Nós fomos para a teoria musical, né, na parte de altura, a propriedade do som, onde tem o som grave, o som médio e o agudo, a gente tentar buscar esse equilíbrio do som grave, médio e agudo. E outro elemento da propriedade do som, que é a intensidade, onde o som fraco e o som forte. E a gente trabalhamos a dinâmica. Como é que fica essa dinâmica dentro dessa música? Neste caso, vou pegar a educação maker, que é a mão na massa, é onde o aluno se torna protagonista do conhecimento. Ele cria o conhecimento a partir do pensamento e desse fazer. Então, no caso de instrumentos graves, nós partimos também para as propriedades do som, onde trabalhamos o elemento altura, que aborda som grave, som médio e o som agudo. No caso, isso aqui é grave. E na percussão do Olodum, são 5 instrumentos básicos. Tem o tarol, o repique, que são agudos, a marcação, que é médio, e os 2 instrumentos do fundo, que no caso são 2, de 24, e eles tocam fazendo perguntas e respostas. Passamos para o aluno para que o instrumento que ele toca no Olodum, ele buscasse através dos materiais alternativos um som que chegasse mais próximo do fundo. Bom, o instrumento alternativo que eu pude perceber que tem um som parecido com o fundo do Olodum é, no caso, um balde, que eu peguei, forrei com uma toalha, como vocês podem ver aqui, um simples balde de tinta, eu forrei com a toalha para dar mais o grave, né? Passei uma fita para segurar mais a toalha nele e conforme eu fui tocando, para aproximar mais ainda o grave, eu fui adicionando mais toalhas, que aqui, como vocês podem ver, é só uma base e o pronto mesmo é esse aqui. Esse aqui que eu forrei, peguei uma saia que minha mãe não usa mais, forrei ele para dar essa tonalidade preta e adicionar também um pouco mais de som nele. Prendi com uma fita isolante, né? E finalizei assim. E o som, mais ou menos o som do instrumento grave, no fundo como é que fica ele só? E o som alternativo que eu percebi nele foi esse aqui. Dentro
aqui da banda, quando está tocando, então são dois instrumentos da mesma bitola, da mesma marcação. Vamos tentar aproximar a perguntas e respostas. No caso, é como se fosse um relógio, é o pulso da música, a música está ali, ó. É o beat, hoje chama de beat. Perguntas e respostas, vamos ver como é que fica. O recurso didático é um material que foi utilizado para que esse trabalho fosse desenvolvido. Então, nós usamos madeira, usamos metais, plástico, o próprio celular, alumínio, ferro, para poder confeccionar esses instrumentos. E tem a referência. O que é a referência? A referência é o ponto, o pensamento que está por trás de todo o trabalho, que é o construtivismo. De quem? De Piaget. E aqui no Brasil, o nosso Paulo Freire, nosso maior educador, Paulo Freire, que ele busca o quê? A educação libertadora, onde o aluno é protagonista do conhecimento dele. Então, o conhecimento não é passado, ele não é aquele aluno inerte que está esperando o conhecimento, não. Ele é peça fundamental, porque é a partir dele e do coletivo que ele cria os saberes é criado e a partir daí dividido. E outra coisa que Paulo Freire sempre dizia, quando a educação é próxima do aluno, é perto da realidade dele, ele aprende mais. E vocês vão ver aqui, inclusive, que os alunos que estão envolvidos, eles já tocam no Olodum. Então, o conhecimento que é dissipado faz parte do dia a dia deles. A música faz referências a onde o Olodum foi fundado, na cidade de Salvador. Faz duras críticas ao período em que o Pelourinho foi esquecido pela sociedade e pelas autoridades locais. A canção Protesta Olodum de Tatal foi lançada no Carnaval de 1988. Gravada no mesmo ano, no álbum Numbiachu Etiópia, hoje um clássico das músicas do Olodum. Vamos entender por que a música se tornou um forte protesto do Olodum em todos os tempos. A letra começa como um grito por direitos e igualdade. É um sentimento de resistência, mas também de revolta, uma sensação de mal-estar pelo desrespeito à dignidade de uma comunidade. A comunidade do Marcel Pelourinho clama por direitos, por igualdade. Importante registrar que a sociedade elitizada organizou e realizou várias ações com o propósito de expulsar os moradores do Pelourinho, muitas vezes utilizando o aparato policial do Estado com o objetivo de restaurar a área, deixando centenas de moradores desabrigados. No segundo verso, o compositor denuncia a quem quiser ouvir a verdadeira situação dos habitantes do bairro do Marcel Pelourinho. Na época totalmente abandonada, marginalizada, habitada por uma comunidade pobre, sua grande maioria negra e esquecida pelas autoridades e sociedade. Nos primeiros anos da década de 1980, os boletins epidemiológicos falavam sobre os primeiros óbitos e casos de AIDS no Brasil. Esta canção do bloco Afro-Olodum cita pela primeira vez a epidemia em seus versos, chamando a atenção para o medo, pânico, ansiedade e pela incerteza gerada pelo vírus da AIDS. Neste trecho, a canção fala de um Brasil liderança, mas que ao mesmo tempo, mega empresários multinacionais, governantes e a sociedade não têm compromisso com o meio ambiente e seu povo. Observamos que neste período como agora, o descaso com o meio ambiente era escandaloso, levando a cidade do Polo Industrial de São Paulo a ser classificado pela ONU como a mais poluída do mundo. Repare bem que o compositor repete o verso e lá vou eu, entendendo como uma forma de mostrar resiliência, resistência, determinação, seguir caminhando e vivendo apesar da dura realidade social. A canção evidencia ainda o descaso da sociedade que nega direitos básicos ao seu povo e o compositor faz alusão à realidade do Nordeste e da Etiópia, ao transformá-lo em uma única palavra, Nordestópia. A região Nordeste, como o país Etiópia, ficaram conhecidos por longos períodos de seca que levou a índices críticos de pobreza, miséria na década de 80. A resposta da comunidade do Olodum é acreditar em sua força, em seu potencial, mesmo diante do sistema opressor. A letra da música faz referência ao arcebispo Desmond Tutu, ativista dos direitos humanos que, como Nelson Mandela, foi símbolo da luta contra o regime de segregação racial, o apartheid na África do Sul. Ainda neste verso, é denunciada a falta de recursos em Moçambique, que devido à guerra e à seca, centenas de pessoas morreram por falta do básico, alimento e água. Liberdade, igualdade, fraternidade, Escola Olodum. Força e pudor, liberdade ao povo do Pelô. Mãe que é mãe no parto se te dou. E lá vou eu. Oh,
mesmo tudo contra o apartheid na África do Sul. Vem saudando Nelson Mandela, o Olodum. Oh, yo, 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 la, 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 yo, 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 la, 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 yo, 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 la, 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 yo, 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 e lá vou eu. Vidas negras importam. O projeto Aprendendo e Ensinando Antigas Lições tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.